recentemente foram divulgados novos, velhos dados sobre a carga tributária. Digo novos, velhos, são novos dados porque saíram recentemente, mas são dados antigos, são dados velhos, porque eles se referem ao ano de 2012. A Receita Federal divulgou agora, no início de 2014, os dados oficiais da carga tributária do ano de 2012. Foi um pouco mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais a arrecadação total da União, dos estados e dos municípios. Quando a gente vê isso em termos proporcionais ao produto interno bruto, portanto, o que o governo arrecadou de imposto em proporção à riqueza que existia no ano de 2012, nós estamos falando de um número próximo de 35,8% do PIB, ou seja, 35,8% de tudo que é produzido, de tudo que é gerado em salários, lucros, é apropriado, foi em 2012 apropriado pelo governo estadual, federal e municipal na forma de impostos. Quando a gente compara e pensa 2013, a gente não tem os dados ainda oficiais, mas se a gente pegar e fizer uma conta simples, os dados do PIB já são relativamente fáceis. A gente consegue uma estimativa de que o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu em termos reais algo perto de 2,2% lá no ano passado. Em termos nominais, nós estamos pensando alguma coisa em torno de 8,2%. Se a gente pensar em uma inflação de 6%, que foi o que aconteceu, perto de 6%, que foi o que aconteceu no ano passado. Mas, por outro lado, a carga tributária cresceu mais do que o PIB em 2013. Se o PIB cresceu perto de 8%, quando a gente pega os 4 principais impostos do Brasil, o ICMS, que é o maior de todos, as contribuições para a Previdência Social, que são a segunda maior fonte de arrecadação, o Imposto de Renda, que é a terceira maior fonte de arrecadação, e a COFINS, esses 4 impostos juntos representam 66%, ou 2/3 do total da arrecadação, pois esses 4 impostos no ano passado cresceram perto de 10%. O que eu estou dizendo? Se a carga tributária, que é a relação, é o quociente, é a fração do que foi arrecadado em imposto sobre o PIB, se em 2012 isso era 35,8% do PIB, em 2013 o número vai ser maior. Por quê? Porque o numerador dessa fração, que é a quantidade de imposto que foi arrecadado, cresceu, como eu disse, próximo de 10%. E o denominador dessa função, que é o PIB nominal, cresceu perto de 8%. A nossa estimativa aqui na FEComércio é que a carga tributária de 2013 atingiu 36,3% do PIB. Portanto, um novo aumento em relação ao ano anterior, ao ano de 2012, que existe o dado oficial da Receita, de 35,8%. Quando a gente olha em termos históricos, a evolução da carga tributária é de arrepiar. Quando a gente compara nos últimos anos, vamos pegar de antes do Plano Real até agora, em todo um período de quase 30 anos, entre os anos 70 e início dos anos 90 no Brasil, a carga tributária ficou relativamente estável em torno de 26% do PIB. O que aconteceu a partir de 94, 95, a partir do Plano Real, é que essa carga, que era estável em 26%, começou a crescer e chegou a esse número que eu estou mencionando, que é a nossa estimativa para o ano de 2013, em 36%. Portanto, aumentou em 10 pontos percentuais do PIB a carga tributária brasileira entre 94, 93 e agora o ano de 2013. Pode parecer pouco, mas 10 pontos percentuais do PIB, se você levar em consideração que o PIB brasileiro hoje são 4 trilhões e 700 bilhões, 10 pontos percentuais disso significam 470 bilhões de reais. Em bom português, se a carga tributária tivesse ficado estável entre 93 e 2013, nós teríamos pago 470 bilhões de impostos a menos para os governos estadual, federal e municipal. Teria sobrado esse dinheiro no nosso bolso. Portanto, esse aumento de carga tributária dos últimos 13 anos confiscou, aumentou a nossa carga, o que a gente dá para o Estado, em 470 bilhões. Acho que a pergunta que cabe fazer a cada um dos brasileiros é: será que
a qualidade do serviço público nesse período, nesses últimos 10 anos, melhorou na mesma proporção? Quer dizer, será que a escola, o médico, as estradas, a segurança pública, hoje é significativamente melhor, os serviços públicos hoje são significativamente melhores do que aqueles que existiam há 10 anos atrás, quando a gente pagava 470 bilhões a menos de impostos? Acredito que não. Infelizmente, o que aconteceu nos últimos anos foi um aumento na carga sem um equivalente aumento na qualidade do serviço público.